Seja bem-vindo a mais um Entre Conversas. Hoje a gente fala sobre liderança. Mas quais será que são as características necessárias para um bom líder? Segundo estudiosos da área, um bom líder é aquele que consegue dividir a autoridade, empoderando as pessoas ao redor. Ele consegue elogiar e ressaltar as habilidades dos profissionais e assume facilmente os erros que cometeu. Bons líderes pedem ajuda e estão constantemente em busca de conhecimento, sempre preparados para errar e aprender com as falhas que tiveram. Quem conversa com a gente sobre líderes e liderança é a executiva de pessoas e marketing, Michele Balestra. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Antes a gente falou então sobre as características de um bom líder. Queria saber de você como coach, quais são essas características que um bom líder tem que ter? Amanda, a gente fala bastante que o líder, para ele se desenvolver como um bom líder, um líder inspirador, ele tem que trabalhar em cima da tríade resultados, pessoas e influência. Então, hoje, para nós conseguirmos executar uma boa atividade de líder, realmente nós não podemos somente focar em desenvolvimento de pessoas ou somente focar em desenvolvimento só de resultados ou influência. A tríade é necessária para que a gente possa desempenhar um trabalho melhor, porque aí a gente entende de pessoas, prepara profissionais, prepara líderes também, prepara sucessores, prepara pessoas para desenvolver maiores resultados, mas um líder também ele tem que entregar resultados, então ele tem que conhecer de processos, ele tem que conhecer de planejamento, ele tem que conhecer de indicadores, para ele poder mostrar para a empresa os resultados que ele tem dado. E, por último, a influência. A influência é um quesito importantíssimo que o líder precisa exercer. Na verdade, mesmo ele, sem querer, ele já está exercendo. Sendo líder, ele está influenciando. Então, ele tem esse poder e ele pode usar muito isso, tanto nas relações com os pares, como na relação com os colaboradores dele. É muito importante e faz uma diferença muito grande no dia a dia de trabalho. Essa tríade que você falou, que são esses três características, né? São coisas que podem ser trabalhadas, né? Sim. Geralmente não é uma coisa que você já tem, é uma coisa que você vai trabalhando. Não, então, às vezes as pessoas se enganam achando que ele é um líder nato, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: todas as competências comportamentais, elas podem ser desenvolvidas sim. Então, e para elas serem desenvolvidas, tem como você estar buscando cursos, especializações, mentorias, estar participando de um processo de coaching. Tudo isso vai te ajudar a desenvolver alguma competência comportamental. E a competência liderança, ela pode sim ser desenvolvida. Até porque a gente fala bastante, às vezes a pessoa tem o conhecimento da liderança, ela tem a atitude, ela sabe fazer, mas ela não quer. Então, às vezes, não é porque você foi líder quando você era criança, você liderava com os coleguinhas, que no trabalho, na vida adulta, você vai liderar. Então, é uma competência aprendida sim. E a gente pode exercitar buscando conhecimento, buscando treinar, leituras. Hoje tem muito conteúdo no mercado e muitas ferramentas. Dentro disso, de exercitar e treinar, existem muitas pessoas que se tornam líderes muito cedo, muito jovens, sem a experiência da vida, né? Sim. Existe um problema nessa imaturidade? Olha, hoje a gente está passando por um momento no mercado onde a gente vê pessoas muito jovens já ocupando cargos altos, né? Que no passado a pessoa tinha um tempo aí muito grande de experiência para poder estar ocupando esses cargos. Não há problema algum nisso, desde que ele se dedique, ele vai ter que aprender muito mais rápido do que aquela outra pessoa que de repente teve 10 ou 15 anos passando por experiência, mas hoje não há, no mercado não tem-se nenhum preconceito contra as pessoas jovens, né, de estarem ocupando cargos de liderança. Inclusive, às vezes você tem pessoas que estão há muitos anos numa empresa e elas não se desenvolvem. Entra uma pessoa recente e ela apresenta mais resultados do que a outra. Rápido. Então, não tem problema, mas ele precisa, claro, sim, ele precisa se dedicar,
se preparar, porque ele não vai passar, não vai ter o tempo que a outra pessoa teve de todas as experiências. Dentro disso, a timidez é uma coisa que pode atrapalhar? Disso que você falou que às vezes está um bom tempo na empresa e demora a se desenvolver. A timidez pode ser uma coisa contra a pessoa? Olha, eu não diria nem a timidez, Amanda, eu diria assim, todo profissional, ele precisa ter objetivos. Ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um plano de vida. O que ele quer para a vida profissional dele? O que ele planejou? E aí ele corre atrás, faz um planejamento de metas e vai indo atrás. Então, você entra numa empresa, num cargo ali de estagiário, você tem interesse de crescer? Você tem interesse de permanecer naquela empresa e passar para um cargo de liderança? Você planeja suas ações e corre atrás daquilo que você projetou. Então, eu acredito que não é necessariamente a timidez, mas as pessoas sem objetivos, sem aquela ambição boa, sem aquele desejo de crescer, né? Que a gente sente que algumas pessoas não têm. E aí acaba até perdendo as oportunidades, né? Acomodando, né? Perdendo as oportunidades também. Sobre os líderes, assim, existe um problema entre os líderes que têm dificuldade em preparar sucessores? Às vezes ele tem a oportunidade de subir mais, mas porque ele não tem ninguém para substituir, acaba ficando onde ele está. Existe. Infelizmente, a gente ainda tem aí um tabu para ser quebrado com os líderes com relação à formação de sucessores, tá? O líder no passado, quando a gente pega numa época mais industrial, ele era aquele profissional que tinha força nas palavras, que era firme e que entendia de todos os detalhes do processo, inclusive ele colocava a mão na massa, né? E esse cara, ele era adorado. Hoje, a gente já está numa fase onde esse líder ele precisa aprender a tirar o melhor dos seus colaboradores. Nem tanto ele precisa conhecer de todos os detalhes do processo, ele não precisa ter o conhecimento técnico de todos os detalhes, mas ele precisa saber inspirar aquela pessoa, orientar aquela pessoa, dirigir aquele colaborador e, com isso, ele vai estimulando o desenvolvimento da equipe também. Mas, infelizmente, a gente vê ainda nas empresas muitas pessoas com essa cabeça mais antiga de ele querer fazer. Então, ele tem dificuldade de delegar. Com a dificuldade de delegar, ele sempre vai ter uma equipe mediana, ele não consegue trabalhar com uma equipe de alta performance, porque ele não estimula o desenvolvimento da equipe. E aí vão ter N situações, pode ser cultura da empresa que o faz ser dessa forma, pode ser crenças que ele tem, que se eu tiver pessoas que trabalhem melhor do que eu posso perder a minha posição, quando na verdade o princípio da liderança é você ter seguidores. Né? Então, assim, se eu tenho pessoas que me seguem, que aprendem comigo, que fazem aquilo que eu faço e que no momento em que eu não estou na empresa a coisa acontece normalmente, aí sim você pode dizer, olha, você está liderando verdadeiramente. Dentro dessa relação, né, dentro da equipe e tudo mais, como delegar, agir como autoridade e não ser odiado pela equipe? Olha, eu acredito muito que se você demonstra o seu altruísmo, a sua empatia, que o seu colaborador percebe o seu desejo de fazê-lo crescer, de fazê-lo aprender, a intimidade não é um problema. Você pode ter intimidade sim com o colaborador, mas você tem que também ter o foco em resultados, como eu te falei da TRID, porque se você tem o foco em resultados, você tem um planejamento legal, você tem as metas já acordadas entre vocês, então para você cobrar, para você orientar, para você reorientar, é tranquilo, porque está tudo dentro de um planejamento, dentro de algo estruturado, de estratégias já construídas, né? Então, o profissionalismo, um trabalho bastante profissional, onde você consegue olhar o colaborador como pessoa, ser humano, consegue olhar ele também como uma força motriz ali para resultados da empresa e tem o seu papel de influenciá-lo também. Então, eu não acredito que seja esse o problema, a intimidade, tá? Você pode sim, você consegue ter intimidade, mas você precisa aprender a separar os momentos em que você... Claro que a gente conversa com os nossos liderados assuntos que às vezes nem são de trabalho, você tem ali uma relação, são pessoas, são seres humanos, a gente passa a maior parte do nosso tempo com essas pessoas.
Mas você precisa separar, o momento de cobrar é o momento de cobrar. Dentro disso que você falou, achei bem interessante sobre o respeito, né? Então, às vezes, não é o que você fala, mas a forma como você fala. Então, você dá uma bronca em uma pessoa na frente da equipe toda. Alguns erros, assim, detalhes. Sim, existem muitos erros nesse sentido, porque ainda outro tabu também é o tal do feedback. Então, os líderes hoje têm muita dificuldade, muitos ainda têm, mesmo na geração que a gente está vivendo, de chegar para o seu liderado e falar o que não está legal. Né? Às vezes ele até consegue falar de atividade em si, mas comportamento ele não consegue, ele tem mais dificuldade, né? E às vezes quando ele vai falar, às vezes ele acaba sendo ofensivo, quando você cita frases do tipo, me falaram que você está assim, ou ouvi dizer que você fez dessa forma, ele não consegue assumir a postura dele de líder, que ele tem autoridade para dizer, olha, eu sei que essa atividade não ficou correta. Então, os líderes precisam ser muito bem preparados para aprender a dar feedback com respeito e gerando crescimento. Porque uma coisa é você passar simplesmente uma informação. Outra coisa é você passar uma informação para o colaborador com a intenção de gerar mudanças. Aí você tem que pensar bem, ter a sua estratégia de comunicação. Pensar no resultado de que isso vai trazer. Não é simplesmente falar, né, para desabafar ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem que ter, sim, uma estratégia de comunicação. Inclusive, a gente ensina bastante na nossa empresa que você precisa conhecer o perfil de cada colaborador. Cada personalidade é diferente, a maneira como eu abordo a Maria, que eu abordo o José. A maneira como eu estimulo um e que eu estimulo o outro é totalmente diferente. Às vezes é totalmente diferente. Então o líder ele precisa ter essa sensibilidade. Aí você vê como vai para um universo de aprendizado que a gente tem que ter para ser líder, né? Então a gente precisa sim conhecer da atividade, conhecer do negócio, a gente precisa dar resultado para a empresa, mas a gente precisa entender de pessoas, de personalidade, de comportamento. Enfim, por isso que eu sempre digo, é possível aprender sim, com dedicação, com vontade, a gente consegue aprender a liderar. Como é que funciona então esse seu trabalho como coach? Assim, é mais um auxílio? A pessoa vai relatar o que ela vive na realidade dela e aí vocês vão auxiliar? Na nossa empresa de consultoria, nós prestamos o serviço de assessoria de gestão em desenvolvimento de projetos e processos e também de pessoas. Então, o nosso interesse na nossa região é trabalhar também essa tríade, que é desenvolvimento de pessoas, comunicação inteligente e desenvolvimento de processos e projetos, porque a gente entende assim, que nós precisamos entregar para a empresa algo completo, algo mais completo, não só desenvolver pessoa em si, comportamentos, mas ela tem que ter os comportamentos adequados para a empresa para gerar resultados. Então, quando nós prestamos o serviço, nós olhamos as duas frentes. O coaching é uma ferramenta de desenvolvimento humano, de acelerador de resultados, né? O coaching, você estabelece uma meta. Quando o coaching é feito na empresa, então você estabelece uma meta profissional com aquele colaborador e você tem ali de 10 a 12 sessões para trabalhar com algumas ferramentas onde a gente acelera o resultado e faz com que ele consiga enxergar ter um outro olhar sobre os comportamentos dele, sobre as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, é uma ferramenta a mais que hoje nós utilizamos no nosso trabalho de consultoria. Perfeito. Obrigada por ter vindo, viu? Volte sempre. Obrigada. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, mas você pode nos curtir ou conversar com a gente lá na nossa página no Facebook ou pelo nosso e-mail, que é o redação@unicesumar.edu.br. Eu espero você aqui na semana que vem. Até lá.